Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristina Ferreira, psicopedagoga, e estou aqui para ajudar vocês. Neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o impacto das telas na vida do seu filho ou da sua filha. Venham conosco. Dessas telas, que no caso seria o celular, se a criança se utiliza de celular, ou se ele é um pouco menor, normalmente é a televisão, né, que a gente costuma deixar para assistir um desenho, aquelas coisas todas. Você vai tirar isso gradativamente, não significa que você vai proibir a sua criança de usar. Veja bem, mesmo porque você iria criar um problema enorme na sua casa, né? Já não chega os que você já tem com eles, né? Mas existe uma forma básica, simples, que você pode evitar um pouco dessa choradeira que você tem tido com eles durante esse tempo todo. Principalmente quando você fala não, né? Esse não para eles é terrível. Você pode substituir esse não por uma forma mais tranquila para lidar com eles. Então, essa substituição do estímulo é justamente você trocar a TV ou o celular por uma outra coisa que seja prazerosa para eles, tá? Nós sabemos que o celular e a TV, na tecnologia de hoje, é uma velocidade muito grande e isso deixa eles encantados. Então, nós temos que também trazer alguma coisa de uma forma encantada para que eles tenham foco nisso, certo? No caso, nós vamos utilizar de algumas caixas de materiais que você muitas vezes tem em casa, como por exemplo a massa de modelar, que é um objeto, né? É um material que normalmente os professores pedem no início do ano, né? Ou às vezes até no meio do ano, quando volta às aulas, né? Para que a criança possa fazer algumas atividades ali na colagem, né? Aquela coisa toda deixa um aspecto lúdico bonito e ao mesmo tempo está trabalhando a coordenação motora da criança, certo? Os livros ilustrados. Nós temos livros que vão ajudar a criança aí nessa etapa. Não precisa ser livros caros, pode ser aqueles livrinhos que a gente compra de pintura, de caligrafia, né, que a criança vai aprendendo a fazer a caligrafia, muitas vezes tem a parte colorida também, de colagem, né? E o famoso gibi, que todo mundo conhece, né? Muitos de nós aprendemos muito com os gibis, né? E não sei se vocês perceberam que o gibi está voltando novamente, muitos professores estão se utilizando e até mesmo nos consultórios a gente acaba trabalhando com isso. Ajuda bastante a criança a aprender outras formas de linguagem, né? E com isso você vai ter uns minutinhos ali para estar interagindo com a sua criança. Então, esse é o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho a semana inteira, como que eu vou fazer? Tá. Se você trabalha a semana inteira e não tem um tempinho, uns 5, 10 minutinhos, quando você chega, então comece no final de semana, mas você tem que começar em algum momento, porque isso é importante, tanto para você como para a sua criança. E é uma coisa muito interessante. Normalmente, quem trabalha fora chega em casa estressadíssimo, né? E se parar para pensar, o momento que você vai ter com a sua criança, você vai acabar esquecendo o seu chefe que estava nervoso de manhã quando você chegou, porque você não terminou
aquele trabalho que ele pediu, lembra? A hora do seu almoço, que foi interrompida porque você tinha que terminar uma atividade que ficou para trás, isso tudo pode ser esquecido, digamos assim, no momento em que você chega em casa, encontra seu filho, e o seu filho quer contar como foi a escola, aquela coisa toda que a gente já sabe. Aproveite esses minutinhos, pegue a caixa de materiais e trabalhe um pouquinho com seu filho. Deixe ele criar, você mesmo seja criativo com ele. Isso vai ajudar a desestressar você e a criança, porque a criança ela é um espelho seu. Então, se você chega nervoso, junta com a birra da criança, isso vai virar um caos. E não é isso que a gente quer, né? Ok? Vamos então para o passo 2. O passo 2 ele fala sobre perdão, ele fala sobre a rotina dirigida. Essa rotina dirigida, você vai construir essa rotina com o seu filho. Como assim? Normalmente, pais que a gente encontra nas sessões, né, de psicopedagogia, ou quando a gente trabalha nas casas, ou mesmo na escola, os pais costumam reclamar bastante sobre: ah, o meu filho não tem rotina, é uma confusão lá em casa, ele não sabe a hora que tem que acordar, ele não sabe a hora que tem que tomar café, que tem que escovar os dentes, ir ao banheiro, se preparar para ir para a escola, arrumar a mochila, almoçar, aquelas coisas todas, né? Então, você vai construir esse quadro. Pode pegar uma folha, uma cartolina, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa criatividade, como é que eu vou fazer, né? Mas eu posso te ajudar. No final aqui nos comentários, no final do vídeo, vocês vão ter a link do bio do meu Instagram, que é o @psicocris papelaria inclusiva, em que vocês vão ter algumas sugestões de materiais lá, inclusive esse quadro de rotina eu disponibilizo lá gratuitamente para você. Você pode baixar, imprimir e montar para o seu filho. Coloca lá na geladeira, no quarto dele, em um lugar acessível também, acessível, né? A altura dos olhos, né? Que a criança possa estar fazendo, de preferência que ela mesma manuseie lá. Tem as fichinhas, né? Que você pode recortar e a sua criança colar. Eu sugiro que você plastifique essas fichinhas e coloque um velcro atrás, ou então prenda com aqueles alfinetinhos coloridos também, se você não quiser usar o velcro, né? E, e a criança vai ter esse trabalhinho de todo dia, marcar ali, manhã eu tenho que fazer isso, ao acordar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, à tarde, à noite, a hora de dormir. Isso é muito importante porque muitas crianças não sabem a hora que tem que dormir. E a gente sabe que o sono faz muita diferença no cérebro da criança, no desenvolvimento, né, no neurodesenvolvimento infantil. Então, é muito importante que você tenha essa rotina, se preocupe com isso, né? Outra coisa, vamos agora para o passo 3, que é o mais importante de todos, né? E antes de ir para o passo 3, eu peço que vocês prestem muita atenção. De nada adianta se você não seguir as regras, ou seja, se você fica o tempo todo no celular, o tempo todo nas telas, na TV, e não dá atenção para o seu filho, obviamente ele também vai fazer a mesma coisa. Então, para que isso venha dar certo,
para que esses passos venham realmente surgir efeito, é necessário que você comece, né, a ser o exemplo para o seu próprio filho. E isso vai fazer bem para você, isso eu posso te garantir. Vamos então para o passo 3. Tchá, 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 tchá. Intervenção de conexão. O que seria isso, intervenção de conexão? Intervir, né, é você ir cortando e tirando, né? Ou seja, o cérebro da criança, ele tem uma substância, eu vou chamar de substância, na verdade é neurotransmissor, mas para muitos que não entendem, eu vou chamar de substância que está no cérebro e que ela precisa ser o quê? Controlada, ela precisa ser o quê? Regulada, tá? Quanto mais estímulos muito rápidos a criança recebe, essa substância ela vai alterando, ela vai subindo, certo? Essa substância que eu quero chamar é a dopamina. Alguém já deve ter ouvido falar nisso. Ah, mas que bicho é esse, né? A dopamina, ela é um neurotransmissor, nervosos, nervos, né? Transmissor que mantém, que carrega, né? Todos as nossas sensações, né? E consegue haver um equilíbrio ali. Se a criança receber, como eu falei, muito estímulo, isso vai, nossa, exacerbar, né? Isso vai subir. Ou pode ser o contrário também, baixar demais. O certo seria ter um equilíbrio, certo? Vou dar um exemplo mais claro, mais prático. Quando você, à noite, enche a sua criança de doce. Nossa, essa criança vai ficar agitadíssima e vai ter dificuldades para dormir, né? Com certeza. Então, por isso que não é bom a gente dar muito doce para a criança, principalmente à noite, perto da hora que você já sabe que é a hora que a criança vai dormir. Esse estímulo, que seria o doce, ele vai aumentar o nível da dopamina, certo? E a mesma coisa a TV, o celular, os jogos, né? Eu esqueci de falar, né? Dos jogos que as crianças gostam muito, né? Tudo isso são estímulos muito rápidos e a criança está acostumada só a receber. Ela não tem trabalho nenhum, porque está tudo ali na frente dela. Ela só tem que ir acumulando. E isso acaba atrapalhando, inclusive, no próprio desenvolvimento da aprendizagem dela. Você percebe que quando chega na escola, ela perde o prazer, ela perde o interesse, né, pela aprendizagem. Por quê? Porque normalmente chega na escola, é aquilo muito parado, muito monótono, escreve, copia, para copiar, professor, aquela história toda que a gente já sabe, né? Um dos motivos que os professores, os educadores precisam se atentar nisso. Assim como a tecnologia avançou, nós, educadores, temos que avançar também para poder estar ali equilibrado junto com a criança e para que a criança não perca esse interesse. Em casa, a mesma coisa. Você vai buscar coisas do interesse da criança, como por exemplo, meu filho gosta de, de um determinado personagem lá, né? Carros, já estou esquecendo alguns dos personagens, né? Mas você vai ver qual que é. Vamos supor que ele gosta da super máquina, sei lá, um exemplo qualquer, né? Você vai buscar tudo que se relaciona com isso para envolver essa criança. Da mesma forma, o educador também. Nós, psicopedagogos, nos consultórios também, nós precisamos envolver essa criança para que ela tenha o interesse, para que assim a gente possa fazer toda aquela intervenção. Por isso que a gente fala de conexão. Nós vamos criar um vínculo com essa criança. Pai e mãe é um pouco mais fácil, porque ele já está dentro do lar ali, né? Automaticamente a criança já tem um pouco de vínculo. Mas é importante também que o pai e a mãe tenham um tempinho disponível para criar esse vínculo, porque senão fica assim, né? Você pode ver que a maioria das famílias hoje em dia, né? É um no quarto, outro na sala, outro, né? Lá fora, no telefone, aquela coisa toda, e está se perdendo muito isso entre as famílias, né? É importante trazer isso de volta, né? A gente lembra lá atrás, na nossa infância, que a hora de sentar para comer era imprescindível, não podia faltar, né? Pai, mãe e os filhos ali, inclusive orando, rezando, conforme for a sua religião, né? E havia uma conexão. E isso precisa voltar novamente. Ah, mas isso foi antigamente? Não, mudou. É que nós aqui estamos se distanciando. Então, para que a família volte a se unir novamente, nós precisamos deixar algumas coisas de lado e se voltar um pouquinho mais para a família. E a criança, como eu falei, ela vê em você um espelho. Ou seja, se você faz tal coisa, ela vai querer fazer porque ela quer ser um pouco a cópia, né? A cópia idêntica de você, certo? Espero que eu tenha ajudado. Espero que esse pouco tempo tenha criado um despertar na vida de vocês. E vou deixar alguns exemplos aqui dessa conexão.
apenas uns 10, 15 minutinhos que você ficar com a sua criança, busque um jogo de palavras, por exemplo. Não sei se vocês lembram, ou alguns de vocês já têm ouvido falar do Mestre Mandou, né? É uma brincadeira meio que antiga, mas que funciona para a criança, né? E até, olha, até é interessante você chegar para sua criança e falar, olha, no meu tempo a gente brincava disso, eles gostam muito, porque na cabecinha deles eles acham que pai e mãe já nasceram daquele tamanho, né? Já nasceram grandes, né? Então, isso também você cria uma conexão. O esconde-esconde, mímica, tá? Então, são esses momentos que vocês têm que criar. Eu posso falar muito mais outras coisas, eu trabalho com mentoria, com pais, orientando como pais devem agir com os filhos. Tudo isso vocês podem estar me procurando no Instagram, vai ficar o link aqui no vídeo, na descrição, né? E estou pronta para ouvir os comentários de vocês, sugestões, principalmente para os próximos vídeos. Tem muita coisa para se falar, e a educação dos nossos filhos tem sido uma preocupação muito grande, porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. A pandemia, várias outras coisas, atrapalhou muito. Eu tenho percebido, eu tenho sentido os pais muito ansiosos, preocupados, e não é para menos, né? Porque as nossas crianças são o futuro, né? E Deus já falava bastante, né? Que as crianças são a herança, né? Os nossos filhos são a herança do Senhor, né? Herança de Deus. E se Ele disse que os filhos são herança, porque os filhos são deles. Nós apenas estamos gerenciando, né, esses filhos, né? Nós apenas estamos administrando, né, enquanto estamos aqui, né, nessa terra, né. Então precisamos não só contar com ele, mas também contar conosco, né, para que essas crianças cresçam num ambiente confortável, mas um ambiente de amor, de carinho, de atenção, de aconchego, comunicação, né? Certo, queridos? Então eu vou parando por aqui nesse nosso vídeo de início. E eu peço para vocês que curtam, que compartilhem com outros pais que estão passando pela mesma dor de vocês, ou com educadores, cuidadores. Deixe a sua curtida, para que o YouTube possa entender que outras pessoas também precisam assistir esse vídeo. E estarei com vocês no próximo vídeo. E vocês que não são inscritos, se inscrevam, porque assim vocês terão o aviso, né, de quando eu estarei colocando o próximo vídeo para vocês. Tá certo, meus queridos? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e fiquem com Deus e até breve. Tchau!